E aí pessoal, beleza? Bem-vindos ao canal Coleção Paralela. Eu sou o Rodrigo e bem-vindos a um vídeo que não estava muito programado, mas que vai acabar acontecendo. Hoje a gente vai falar dessa edição do Homem-Aranha em formatinho da editora Abril. O número 69, publicado em 1989. E por que a gente vai falar dele? Porque é, digamos assim, mais ou menos o retorno não oficial de um quadro que tinha aqui no canal, que eu gosto de fazer e que vai aparecer de vez em quando, que é os gibis que amei. Esse Homem-Aranha número 69 tem uma representatividade muito grande para mim, né? E vocês logo vão entender, o meu amigo mestre do terror aqui vai entender também, né? Já passou por poucas e boas o mestre, esse aqui vai ser fichinha para ele. Acontece que aqui em mãos o que nós temos é a primeira edição, com a primeira vez que eu vi, que eu conheci o Duende Macabro. Até então eu não conhecia esse personagem, eu nunca tinha visto ele em ação. Eu tinha visto ele uma vez, ele aparecia brevemente, inclusive ferido, o que me deixou claro que eu tinha perdido já muita coisa. Ele aparecia brevemente numa edição do Aranha, com ataduras, ele estava ferido e estava jurando vingança e tal. E eu fiquei pensando, mas quem é esse cara? Eu não conhecia ele de lugar nenhum, eu nunca o tinha visto antes. E algum tempo depois eu fui na banca e encontrei essa edição. Eu achei a capa linda, eu acho essa capa muito linda até hoje, né? Essa fonte, essa logo aqui, Homem-Aranha, e essa capa com muito preto, né, fogo amarelo, e o Homem-Aranha e o Duende Macabro lutando, eu achei linda demais e eu comprei. A história, né, o espetacular Homem-Aranha Segredos, né, é do Roger Stern e do John Romita Jr., que é um excelente desenhista, né, a gente sabe. Romita é fera, apesar de eu não gostar desse quadro aqui, ó, em que o Homem-Aranha parece que tem uma cabeça 5 vezes maior do que o necessário, né? E aqui temos o Homem-Aranha com aqueles dramas, na fase que o Norman Osborn, o Norman não, desculpa, o Harry, né? O Harry Osborn estava lá tendo suas crises existenciais por causa das coisas do pai dele e tal. E o nosso amigo Peter Parker usava um modelito muito suspeitíssimo, né? Deixa eu voltar aqui para onde é que ele aparece bem com o modelito dele. Cadê? Não, eu tenho que mostrar isso, pessoal. Aqui, ó. Olha ali. Olha o modelito do Peter Parker, ó. Uma baby look e olha aqui. Uma bermudinha feita de uma calça que ele cortou. Ele parece um fugitivo do Village People. Se você não sabe quem é o Village People, procura aí no Google. E... que coragem sair com essa roupa. E os eventos acabam levando ele a mais um confronto com o Duende Macabro, que está querendo aí meio que tomar o lugar do Rei do Crime e tal, e se envolvem em várias tramas. A verdade é que a ideia básica aqui não é contar o enredo da história. Até porque o Duende Macabro quis sim assumir o poder no mundo do crime, ele quis ser o poderosão no lugar do rei do crime, mas nem é o mote principal dessa aventura aqui em si. Nem é isso, né? Não é exatamente atrás disso que ele está aqui nessa aventura. Isso eu estou falando da ambição dele, que a gente sabe que ele tem e que com o tempo em outras edições foi aparecendo. A questão é falar das minhas impressões sobre o Duende Macabro. Eu já conhecia até então o Duende Verde, já tinha tido a oportunidade de ler várias histórias, tinha lido a trágica, fatídica e emblemática história onde tem a morte da Gwen Stacy, né? História que me impactou, como impactou
praticamente todo mundo que leu, né? Só que eu não conhecia nada do Duende Macabro e essa foi a minha primeira experiência com ele. E eu achei o personagem muito interessante. A princípio eu pensei que eu não ia gostar, eu até pensava assim, meu, que falta de criatividade, criar um outro ah, personagem com a mesma ideia, né? Ele também é duende e tal, só que ele é duende macabro. Mas, cara, eu acabei gostando demais, porque a pegada do Duende Macabro, pelo menos nessa época, era uma pegada que a mim, aos meus olhos de leitor de então, estamos falando aí, né, de 89, né, gente? Né, ele parecia muito mais violento, muito mais impetuoso, né? Muito mais sangue frio do que o próprio Duende Verde. O Duende Verde, apesar de tudo que ele fez, do inimigo terrível que ele representava, apesar da morte da Gwen Stacy, ele ainda me parecia muito mais cartunesco, muito mais bobão comparado ao que eu vi aqui do Duende Macabro. Claro que depois de um tempo, com aquela coisa que ninguém nunca fica morto para sempre nos quadrinhos, né? O Osborn acabou retornando, o Duende Verde acabou ganhando repaginadas e acabou ficando com o tempo 1000 vezes pior do que ele era quando surgiu. Mas naquele momento, até então, aos meus olhos de leitor, o Duende Macabro sem dúvida superou o Duende Verde, porque ele parecia muito mais violento, muito mais implacável, muito mais impiedoso, muito mais disposto a destruir e matar sem se importar com nada que estava perto. Poderiam ser impressões de um garoto que estava lendo na época, se deixando levar pela emoção? Provavelmente, hoje em dia eu não vejo o Duende Macabro tão dessa maneira assim, mas eu estou falando das impressões que me causou na época, tá? Aí tinha uma segunda história, só para não deixar passar barato aqui, já que eu estou mostrando, né? Que era O Messias, uma história do Quarteto Fantástico aí, com a arte do Byrne, né? Argumento e arte do John Byrne. Uma história bem legalzinha e tal, não chega a ser excelente, fantástica, nada disso, mas é uma boa historinha. Até porque a história, né, não tem fim aqui, a história tem uma continuidade que eu nunca acompanhei. Mas o fato é que essa revistinha sempre me marcou porque me trouxe o meu primeiro contato com o Duende Macabro. E eu, como eu já disse aqui outras vezes, eu não tinha a possibilidade de adquirir todos os meses a edição para acompanhar de maneira linear as histórias. Né? Eu acabava pegando uma coisa aqui, outra ali, uma coisa aqui, outra ali, sempre pulando, pegava quando dava e tal. Às vezes comprava o número 69 e voltava a conseguir comprar de novo só quando já estava no 75, por exemplo. Tinha perdido todas essas edições de lá para cá. Então o Duende Macabro ainda era uma gigantesca novidade. E eu peguei porque achei a capa linda, peguei porque queria tentar saber um pouco mais sobre o personagem, mas eu estava apostando que eu ia achar ele ruim, eu ia achar ele só um plágio do Duende Verde. E na época ele me surpreendeu de tal maneira que passou a ser um dos meus vilões prediletos do Homem-Aranha, junto com clássicos como Dr. Octopus e por aí vai. Enfim, tem essa revistinha aí, né? Até hoje tá meio danificadinha e tal. Gosto dela, é muito legal de vez em quando folhear ela, ver de novo, tentar emular as sensações que eu tive na época. Homem-Aranha sempre foi um dos meus personagens prediletos do universo Marvel, e nessa época as aventuras dele me pareciam muito melhores do que acabaram se tornando um tempo depois, com ideias estúpidas como Saga do Clone e o Escambau. Eu tô tão afastado hoje em dia dos quadrinhos mais contemporâneos que eu nem sei dizer em que momento está o Duende Macabro. Se ele ainda existe como vilão no universo Marvel, se ele já morreu, já sumiu, não sei dizer, sinceramente. Confesso a minha ignorância. Mas essa foi a edição que me apresentou ele, e a primeira impressão é a que fica, e ele causou ótima impressão. Se você gostou desse vídeo, deixa aquele like aí pra mim e pro mestre do terror, que eu não sei, mas acho que ele gosta do Duende Macabro também.